Jesus me chamou e então eu decidi ouvir. E posso te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha caminhada cristã antes de eu me converter ao cristianismo e até aqui, como tem sido a minha experiência com Deus. Me acompanha aí, deixa os comentários, deixa o seu legal, deixa o seu joinha, compartilha para alguém que precisa ouvir isso. Eu não sei qual é o propósito de Deus que ele colocou meu coração de estar gravando esse vídeo, mas já tem uns dias que ele tem me incomodado para eu estar vindo trazer o meu relato, meu testemunho, minha experiência com ele para vocês. Então, pode ser que alguém precise ouvir isso, pode ser que, não sei o propósito, mas Deus sabe. Então, eu vou estar compartilhando com vocês como era minha vida antes de ser cristã e como tem sido a minha experiência até aqui. Então, compartilha para alguém que você sabe que precisa ouvir. Compartilha porque assim o YouTube entende que meu vídeo é relevante, que meu vídeo tem algo legal e compartilha para outras pessoas, né? Me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok. Acompanhe lá meus vídeos curtinhos, né? Aqui eu falo muito e lá eu vou falar bem pouquinho. Então vai ser melhor também para você me acompanhar. Então é isso, me acompanha aí e vamos lá. Vou tentar resumir o máximo para esse vídeo não ficar grande, lógico, né? Porque também sou eu que edito e eu vou lhe contar, viu? Quanto maior é o vídeo, maior é a edição. Então, ó, vai ser bem rapidinho, porque eu também não tenho como contar tudo. Vou tentar resumir esses 5 anos que eu me tornei cristã, né? E um pouquinho de como eu era antes de ser cristã. Pra vocês entenderem se eu era uma pessoa muito rebelde, uma pessoa vida louca, né? Então, vai ser rapidinho esse vídeo, eu não vou... Bom, iniciando, como eu era antes de aceitar Jesus. Bom, eu era uma pessoa, não era uma pessoa vida louca. Eu era uma filha obediente a meus pais, obediente à minha mãe. Atualmente eu moro na Bahia, Salvador, mas eu sou de São Paulo, a região chamada Itaquaquecetubas, que fica perto de Santo. Eu sou de lá. Então, teve um período de acho em torno de 3 a 7 anos, até 7 anos, eu morei com minha avó no interior, na cidade chamada Jacobina, algumas pessoas conhecem. E a família do meu pai toda é católica. Então eu fui crescendo e eu tenho lembranças que eu ia pra igreja católica com minha família, minha avó, meus tios, né? E minha mãe, meu pai e meus irmãos ficaram em São Paulo. Então, com 8 anos eu voltei pra São Paulo pra morar com meus irmãos lá, com minha mãe e meu pai. E quando eu cheguei lá, eu lembro que minha mãe era cristã. Minha mãe já era cristã. Meu pai não era, mas minha mãe era. Então minha mãe começou a me levar pra igreja cristã, né? Então eu parei de frequentar a católica e comecei a ir pra cristã. Isso eu pequena. Só que com 11 para 12 anos a gente saiu de São Paulo e viemos novamente para Bahia, morar em outro lugar aqui na Bahia. E aí eu lembro que a gente continuou, minha mãe continuou indo para a igreja, mas então a gente veio para essa cidade que atualmente eu moro, que é Salvador, Bahia. E aí minha mãe acabou não conseguindo se acostumar com outras igrejas, ela visitava, mas não conseguiu, sabe, se acostumar. E aí acabou que ela acabou saindo da igreja totalmente, não frequentava mais nenhuma, meus irmãos também não, e eu também tava junto ali, né? Meu pai continuou lá na outra cidade, minha mãe e meu pai se separaram e a gente veio pra cá, pra essa cidade aqui. A família de minha mãe é daqui. Então, a primeira amizade que eu fiz aqui em Camaçari, ela era católica, então eu comecei a ir para uma igreja católica, mas se tornei um adolescente, 13, 14 anos, eu lembro que eu não queria continuar ali. Eu até gostava de algumas coisas, mas eu sentia que eu não tava, sabe, afim naquele momento. E aí, onde foi que entrou que eu conheci outras amizades, né, na escola, na rua e tudo mais. A amizade essas que me apresentaram a bebida, a amizade essas que me apresentaram festas. Então, minha mãe confiava muito em mim, porque eu era uma adolescente obediente. Ela ensinava muito a mim e a meus irmãos o caminho certo que a gente deveria seguir. Então, quando esses meus amigos chegavam, ô tia, deixa a Andressa sair com a gente pra ir pra festa, minha mãe deixava, porque ela confiava em mim, não era nem nos meus amigos, era em mim. Porque ela sabia que se eu visse alguma coisa errada, eu iria me afastar. Então, ela confiava muito em mim, é tanto que tinha outras amigas minhas que falavam, não, você só vai pra festa se a Andressa for. Você só vai pra festa se a mãe de Andressa deixar ela ir, você vai com a Andressa. Porque até os pais dos meus amigos confiavam em mim. Porque eu era uma adolescente com muita maturidade. Eu era uma adolescente com 15 anos, mas tinha a maturidade de... Então eu trabalhava, fazia alguns biquinhos, cuidava de criança, trabalhava em lanchonete, em padaria, pra tentar ajudar minha mãe. Estudava, tirava nota boa, só perdi um ano. Na escola eu vou chegar lá nesse ponto. Então minha mãe confiava em mim. Então eu saía com meus irmãos, meus outros irmãos, saía com minha irmã mais velha, até com minha própria mãe saía. Então eu não fui uma pessoa rebelde, eu não fui uma adolescente vida louca, eu bebia muito pra minha idade. Eu teve um tempo que eu ingeria muito álcool, né? E queria sempre estar final de semana, eu queria estar em festa. Tinha uma festa sempre eletrônica aqui no final de semana, ou pelo menos 2 no mês, e eu sempre queria estar. Quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso, e minha mãe sabia que eu queria ir, minha mãe me dava o dinheiro da passagem, ou um dinheiro para eu beber um refrigerante, ou alguma coisa. Ou senão até alguns amigos meus me ofereciam para comprar ingresso da festa. Não, você vai com a gente no carro e tudo mais. Então, enfim, quando eu não tinha condição, alguns amigos tinham. E aprenda isso aqui, já vou dizer
pra vocês. Não fica com essas amizades que incentivam você a fazer o errado, viu? Procure amizade que te leve pro caminho certo. Brincadeiras à parte, eles não me levavam pra fazer o mal, né? Eu ia por vontade própria, mas eles me incentivavam a beber. Porque quando eu falava, eu vou pra festa sem R$ 1 pra beber nada, não, eu pago só bebida. Então, querendo ou não, nesse sentido, algumas amizades minhas me incentivavam a beber, né? Não em questão de pagar o ingresso da festa, em questão de pagar o transporte, ou me levar de carro, ou pagar um táxi pra mim, isso sem problema. Mas muitos, quando eu dizia que não tinha dinheiro pra comprar bebida, e eu não queria ir pra festas pra ficar sem beber, muitos falavam isso. Então, resumindo, eu fui uma adolescente obediente à minha mãe e não fui uma adolescente vida louca. Eu só bebia muito e dançava muito. Eu participei de grupos de dança. Aqui na minha cidade tem uma festa regional no São João. São 3 dias de festa. Os 3 dias eu ia. Ainda ia para outras festas que tinha antes desse evento. E antes de acabar o período de junho todo, eu tava ali. Sempre tinha festa, eu sempre estava junto. Então eu fui muito festeira, né? Sobre namorado, eu não me envolvia com todo mundo. Eu não me envolvia assim. Beijava um agora, beijava outro ali. Não, porque não era da minha vontade, não era todo tipo de homem que me agradava, sabe? Eu tinha meus princípios ali de querer assim, querer aquilo, e eu era conservadora, então eu não queria que as pessoas na festa me vissem beijando ninguém. Eu queria, se eu gostasse de alguém na festa e a pessoa chegasse a mim, aí a gente ia ficar conversando e tentava se encontrar depois, para tomar um sorvete, alguma coisa, e aí, se fosse para rolar alguma coisa, rolava. Mas eu nunca fui de gostar de ficar beijando em público, fazendo certas coisas em público, nunca foi do meu caráter. Tanto que eu só tive 3 homens na minha vida e o terceiro é o meu marido. Então eu tive 2 relacionamentos antes do que é o meu atual namorado, meu atual marido. Então, pra vocês terem noção, eu tinha muito cuidado com quem eu me envolvia, eu tinha muito cuidado de ficar com um, ficar com outro. Eu namorei 6 meses com a pessoa, fiquei 1 ano e pouco sem ninguém. Depois entrei num relacionamento de 2 anos, durou 2 anos, e depois fiquei mais 2 anos solteira, onde eu conheci o meu atual esposo, que a gente se conheceu, eu tinha 2 anos solteira, e hoje estamos aí, vamos fazer agora em 2024, 8 anos juntos, de namoro e de casamento. Então, assim, antes de conhecer Jesus, minha vida estava assim. Só que chegou um tempo da minha vida que eu comecei a entrar num ciclo de depressão, que naquele tempo não se falava muito, e naquele tempo eu não entendia o que era aquilo que eu estava vivendo. Mas hoje eu entendo que aquilo era uma depressão. Começou várias coisas a acontecer na minha vida, eu comecei a ter várias frustrações com essas amizades, eu comecei a ver pessoas que usavam droga. Andressa, e sobre drogas? Eu nunca ingeri nenhum tipo de droga na minha boca, nem cigarro, nem nada, nunca. Eu era muito de beber, bebia muitas bebidas, principalmente bebida quente, eu gostava muito. Mas sobre droga, eu nunca tive interesse de conhecer. Minha mãe me falava muito sobre pessoas que só experimentaram e viciava. Eu via pessoas falar, mas eu só experimentei naquela festa e pronto, viciei. Então era algo que não enchia meus olhos, né? Não enchia meus olhos. Então eu comecei a ver algumas ocasiões, algumas amizades minhas, tanto mulher, tanto homem, se envolvendo com drogas ilícitas. Então eu ficava assim, e eu me afastava e tudo mais, mas geralmente a gente sempre estudava junto, e aí eu chegava, conversava, aí esses amigos falavam, amiga, você não vai entender, a gente é novo, a gente tem que aproveitar. Então eu comecei a ter muitas frustrações com certas amizades minhas, e eu comecei a perceber que aquilo não era pra mim, eu não me sentia mais dentro daquele grupo de amizade. Então eu fui afastando algumas pessoas da minha vida, outras pessoas, quando viu que eu me afastei de umas, se afastaram de mim, chegou um tempo que eu me peguei sem amizade quase nenhuma. Minha amizade por um bom tempo se tornou minha mãe e minha irmã e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos homens e uma irmã mulher. Então, por um bom tempo, as minhas amizades eram só meus irmãos, minha família, né? Então, por um bom tempo, eu vivi assim. Só que eu não sei se foi o impacto de não ter amizade fora de dentro de casa. Eu comecei a me sentir muito sozinha, eu escutava muito rock pesado, eu tinha pensamentos ruins na minha cabeça, eu comecei a faltar na escola, é tanto que eu perdi. Faltando 1 ano para terminar os estudos, o ensino médio, eu perdi por causa de falta, não foi nem por causa de nota. Eu cheguei a falar para a diretora no tempo que eu faltava, porque eu não me sentia bem e tudo mais, mas enfim. Fui reprovada e Deus sabe de tudo. Então eu repeti o 2º ano. Mas eu me sentia muito só. As amizades da escola, só servia ali pra dentro da escola. Fora da escola não tinha ninguém, eu me sentia sozinha. Então, minha família, minha mãe, minha irmã no tempo voltou para morar com meu pai no interior. Então ficou só eu, meus 2 irmãos e minha mãe. Minha mãe trabalhava muito, meus outros irmãos também sempre tinham um biquinho para fazer. Então eu ficava muito tempo em casa sozinha. E como diz o ditado, né? Mente parada, oficina do diabo. Como diz o ditado, não. Isso é até na Bíblia se fala. Não dessa forma. Mas a gente precisa nos preencher da palavra de Deus, das coisas do céu. Porque se o inimigo ele acha espaço para entrar na nossa vida, ele entra e faz o que ele ama fazer, que é destruir a mente das pessoas. Então hoje eu entendo que eu estava no início de uma depressão. Naquele tempo, novamente, eu não entendi. Então, até que eu comecei a não dormir, eu não dormia bem, eu não tirava nota boa. Quase perdi novamente de ano já, faltando 1 ano pra terminar. Eu já tava no 3º ano, quase que eu perdi novamente por causa dessas questões. Eu não queria sair pra conhecer outras pessoas.
eu só ficava em casa, chorava, dormia, não dormia. Ouvia vozes chamando meu nome. Eu via vultos, eu via pessoas me olhando. Eu acordava gritando no meio da noite. Tinha muito pesadelo quando eu conseguia dormir. Então não estava nada bem, mas eu não entendia. Até que essa festa regional, eu conheci o meu futuro, o meu atual esposo. Eu não sei porque toda hora eu quero falar futuro. Se ele já era presente, ô glória. Então, o meu atual esposo. E aí a gente se conheceu nessa festa. Ele pegou no tempo Facebook. E a gente começou a conversar por lá. E depois de alguns meses a gente resolveu se conhecer. Começamos a sair e depois de algum tempo começamos a namorar. E estamos juntos, vai fazer 8 anos, graças a Deus. Então, Deus enviou novamente uma pessoa para me ajudar. E Deus enviou um dos meus melhores amigos. Então, ele que me ajudou muito, era uma pessoa que via o que eu não via, me ajudou muito em várias questões, ele me apoiava, me ajudava, enfim, me ajudava. E aí, ele já frequentava a igreja nesse tempo, ele frequentava os cultos, mas ele não era cristão, não tinha aceitado Jesus, não tinha feito aliança com Deus no tempo ainda, mas o irmão dele era cristão e ele ia para a igreja. Então, quando ele viu que eu tava ruim, isso já com 1 ano e pouco, 2 anos de namoro, ele começou a me chamar para ir para a igreja, mas eu nunca ia. Até que um dia eu tive um surto, fiquei muito mal nesse dia, eu achei que eu ia morrer com síndrome do pânico, e aí eu fui para casa dele. E nesse tempo ele morava com o irmão dele. E aí, chegando lá, eu não consegui conter as lágrimas, comecei a chorar muito, muito. E aí o irmão dele chegou e viu que eu tava chorando, né? E começou a orar por mim. E aí, naquele dia, eu comecei a me sentir melhor. Naquele dia, eu comecei a sentir melhor. Eu sentia que eu comecei a dormir melhor. Como é que se diz? Eu já não tinha tanto aquele pânico de ficar em casa sozinha, enfim. Mas por um bom tempo também eu só me sentia bem quando eu estava na casa do meu namorado. Quando eu estava em casa eu não me sentia bem. Então, até que um dia, depois de tanta desculpa, eu acabei aceitando o convite e fui visitar a igreja. E aí comecei a me sentir bem. Mas então não aceitei Jesus, ia para os cultos, comecei a conhecer algumas pessoas que faziam amizade com meu namorado nesse tempo. Então, eu comecei a conhecer pessoas cristãs. E isso foi fundamental para mim. Então, até aí, eu não tinha aceitado Jesus, tinha essas lutas que eu tô falando para vocês, esses problemas psicológicos, síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, muito medo e por aí vai. Então, eu comecei a frequentar a igreja, os cultos que eu podia ir. Então, até aqui foi a minha caminhada antes de ser cristã. Então, quando Deus me chamou, Ele me chamou no tempo certo, porque eu estava muito mal psicologicamente. Minha família não sabia, meus irmãos não sabiam, eu não falava. Eu sempre mostrava que estava bem. Minha mãe chegava a casa, sempre estava limpa. Eu não deixava demonstrar isso. Tirava nota ruim na escola, mas ela não via, eu não mostrava, entendeu? Então, eu vivia bem pra minha família, pra minha mãe e meus irmãos, vivia bem. Então, quem sabia muito no tempo era meu namorado, porque era pra ele que eu contava. É tanto que ele conta uma experiência de um dia que eu desmaiei. Eu sempre tive problema de pressão baixa, e às vezes minha pressão baixava do nada e eu desmaiava. Até que um dia eu desmaiei e ele disse que o meu coração parou e minha respiração também. Tava sem respiração e sem batimento. Fiquei assim, ele acha que em média de 2 minutos. Até que eu voltei à consciência, mas não lembrava de nada. Eu só lembro que eu estava conversando com ele, sentada num colchão no chão, e do nada eu lembro que eu comecei a sentir minha cabeça rodando, comecei a sentir muita dor de cabeça, muito peso na nuca, e do nada eu apaguei. E essa é a história que ele conta. Então, até aí. E aí foi onde eu comecei a ver que a situação estava feia. Então foi por isso que eu aceitei ir pros cultos. E aí, até que então, um belo dia, acho que em torno de 6, 7 meses, só frequentando a igreja, Deus me chamou e eu aceitei Jesus naquele dia. Fiz um voto com Cristo e aceitei Ele como meu único e eterno Salvador. Eu levei esse negócio aqui, a cochila da minha sala, eu tô levando na minha sala hoje. E aqui na minha sala tem uma sacada. Aqui em casa é 2 andares, então tá bem feito. E aqui é a coxina. Eu levei. Então, eu aceitei Jesus. E aí, meu namorado também naquele tempo, ele só frequentava a igreja até então, ele não tinha aceitado Jesus. E eu lembro quando o pastor falou, quem quer, no final do culto, fazer uma aliança com Deus hoje e aceitar Ele como seu único e eterno Salvador. Eu levantei a mão, com a mão no coração, a outra levantada e chorando muito. E quando eu abri o olho, meu namorado tinha levantado a mão também. Então a gente aceitou Jesus junto, sem combinar. Ele não me falou nada, eu também não falei nada, eu também não sabia que eu iria aceitar Jesus naquele dia. E a gente aceitou Jesus no mesmo dia. Eu estou gravando na minha sala, e aqui na minha sala é perto da rua, então eu levo o barulho do carro do lixo que eu estou gravando à noite. São quase 9 horas da noite. Então, até aí, beleza. Então eu aceitei Jesus, no tempo eu usava pince. No tempo eu usava roupa curta, por um bom tempo eu usei cabelo vermelho, eu vou estar deixando a foto aí pra vocês aí. Só que quando eu aceitei Jesus, eu já tinha pintado o cabelo, acho que já tinha 1 ano de cabelo preto. Eu retirei o pince do nariz, assim que eu aceitei Jesus, no domingo, na segunda-feira eu tirei o pince. Sobre a bebida, eu também tirei, eu lembro que eu ainda continuei bebendo cerveja em casa. Mas depois de acho que 1 mês, Deus tirou isso do meu coração e eu realmente parei totalmente com a bebida. E as roupas eu fui mudando conforme eu tinha
condição de mudar, né? Então eu lembro que eu ficava usando muito calça jeans, porque eu não tinha vestido longo, vestido até o joelho. Eu só tinha vestido um curto, short curto. Então eu usava muito calça jeans. Então, resumindo, eu aceitei Jesus e foi a melhor coisa que eu fiz, porque todos esses problemas psicológicos que eu tinha, Deus foi tratando, meus pecados do meu tempo passado, as cobranças, as incertezas que eu tinha. A Cristina se voltou só porque eu falei. As cobranças que eu tinha de me sentir uma pessoa suja, de Deus não querer me aceitar, Deus foi tirando. Eu comecei a sentir o Espírito Santo habitando dentro de mim. Depois, acho que de quase 2 anos, eu e meu esposo, a gente foi morar juntos, saímos de namorado para marido e mulher. Então, Deus foi transformando. Tanto meu esposo, eu vi a mudança nele como em mim. Então, atualmente, eu tenho 5 anos que eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus e fiquei na igreja sem descer as águas. No meu último vídeo eu falo sobre o batismo das águas. Nós cristãos priorizamos o batismo das águas, e na Bíblia fala, né, João 3, sobre o batismo do próprio Jesus. João Batista batizava as pessoas e Jesus fez o batismo dele antes de iniciar o seu ministério. Então, eu sou da congregação cristã, então a gente também prioriza essa parte do batismo, né? Então, durante 2 anos, eu sabia que era uma decisão muito importante a ser tomada e eu não sentia no meu coração de me batizar ainda. Eu sentia que eu queria que Deus ainda trabalhasse mais em mim. Então, a gente morando junto, então a gente também vive em fornicação, que é um pecado que Deus não agrada a Deus. Então, dia 15 de 2021, a gente casou e dia 16 de maio, a gente se batizou. Descemos as águas, nós dois juntos. Então, eu sabia que era um ponto muito importante, então por isso que eu ainda demorei um pouquinho ainda para me batizar. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, tudo que a gente fez no nosso passado, para Deus não importa. O que é importante para Deus é que nós estamos disponíveis a largar para seguir a Ele. Mateus vai dizer, a porta é estreita que leva o caminho da salvação. Então eu tive que renunciar a muitas coisas para viver as vontades de Cristo. Mas eu digo pra vocês, se fosse pra viver isso, novamente eu viveria. E eu me questiono hoje porque eu não aceitei Jesus antes. Porque eu perdi tanto tempo da minha vida conhecendo coisas mundanas, que aos meus olhos era prazerosa, e perdi tanto tempo com o que é verdadeiro. Porque tudo aqui nessa terra irá passar, menos a palavra de Deus, menos a presença de Deus que habita em nós. Isso não irá passar, isso será eterno. Então o que eu tenho para dizer pra vocês é que não olhe para as coisas do mundo, porque o mundo não tem nada de bom a nos oferecer. No mundo eu só tive frustrações com a amizade, no mundo eu só tive amizades que queriam me levar para fazer o errado. No mundo eu só tive depressão, no mundo eu só tive crise do pânico, no mundo eu só tive coisas que não agregaram em nada à minha vida. Um adolescente de 17, 18 anos vivendo o auge da doença da depressão, que tem matado muitas pessoas. Então quem me salvou, quem me resgatou foi Deus. Mesmo sendo pecadora, mesmo sendo falha, Ele me aceitou e Ele me mostrou o caminho que eu precisava seguir. Eu tive que renunciar para seguir a vontade de Cristo. Não foi fácil, não foi fácil. Mas eu digo para vocês, se fosse para eu viver isso novamente, eu viveria 1000 vezes. Porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi reconhecer Jesus como meu único e eterno Salvador. Hoje eu tenho o prazer de falar do nome dele, hoje eu tenho o prazer de adorar o nome dele. Hoje eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Tenho pecado, tenho falha, sou errante, faço coisas que não agradam a Deus, faço. Mas tento fazer o máximo possível para agradar ele. Sei da palavra dele, sei dos mandamentos dele, sei da vontade dele em questão de obedecer, de fazer o que é certo. Então eu tenho a Bíblia como instrumento para mim, eu tenho a palavra dele como instrumento para mim. Então não é fácil a gente mortificar nossa carne, não é fácil nascer de novo, não é fácil largar as coisas do mundo para viver as coisas de Cristo, mas eu faria isso 1000 e 1000 e mais 1000 vezes, porque no final de tudo vale a pena. A maior recompensa será viver no céu, na nova terra, na nova Jerusalém com Cristo, com Deus. Isso para mim é o mais importante. As coisas aqui no mundo, tudo irá passar. Isso tudo aqui que você está vendo irá acabar. Mas aqueles que estiverem em Cristo terão uma nova vida. Suas lágrimas serão enxugadas, suas dores serão retiradas da sua vida e você viverá uma nova vida com Jesus. Então, tudo o que eu vivi foi de experiência. Eu era uma pessoa feliz, querendo ou não, até um certo ponto. Mas quando eu comecei a ter frustrações com o homem, frustrações com a amizade, quem foi o meu melhor amigo foi Deus. Quem me aceitou foi Deus. Quem me curou foi Deus. Então, esse é o meu relato para vocês. Como eu era antes de ser cristã, não era uma pessoa vida louca, mas eu tinha meus momentos ali, eu era muito festeira, muito cachaceira, eu bebia muito pra minha idade. Eu, com 16 anos, eu bebia uma quantidade alta de álcool, então eu bebia muito. Mas eu era uma pessoa obediente à minha mãe, né? Eu era uma adolescente obediente, eu era uma adolescente mais que no prumo, comparada a alguns adolescentes que a gente vê por aí. Mas então, chegou o meu tempo, chegou o meu dia, e foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, foi me chamar para servir a Ele. Ele me chamou e eu atendi, e foi no tempo exato, porque eu não estava muito bem. Qual seria a chance de hoje eu não estar aqui? Porque eu tinha pensamentos ruins. Eu não vou dizer pensamentos de morte, mas eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu me sentia que eu não tinha ninguém para me ajudar,
que minha vida sempre ia ser aquela vida triste que eu estava vivendo ali. Eu achava que aquele momento nunca ia passar. Então não tinha pensamento de morte, de tirar minha própria vida. Mas eu me sentia uma pessoa inútil. Pra mim, ó, tanto faz, ninguém se importava comigo. Então, pra mim a vida já não estava fazendo mais sentido. E qual era a chance do inimigo começar a colocar pensamentos de suicídio na minha mente? Muito grande. Porque muitas pessoas tiram a sua vida e não ela. É o inimigo que acha a brecha e opera. Então Deus me chamou no tempo certo. Deus colocou meu atual esposo no tempo certo. Por sinal, amo ele. Obrigado, meu amor. Amo demais meu maridão. E Deus colocou pessoas no meu caminho, como amizade, como meu cunhado, que naquele tempo orou por mim. Ele que me deu essa Bíblia. Hoje em dia eu tenho duas, mas essa aqui foi ele que me deu, que é a tradução da Almeida corrigida. Foi ele que me deu logo quando eu... Acho que na primeira semana que eu me converti, ele me deu a Bíblia. E outras pessoas, amigas minhas, que hoje eu tenho, foi dentro da igreja que eu achei. E as amizades passadas, todo mundo vive sua vida. Algumas pessoas ainda têm contato, outras eu não tenho. Cada um vive sua vida, segue sua vida. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Não fique perdendo tempo com as coisas mudando. Andressa, eu sou jovem, eu preciso aproveitar. Eu também era jovem e aproveitei. Mas chegou um dia que a cachaça não foi suficiente, a bebida não foi suficiente, os amores que eu tinha por aí não foi suficiente, as amizades não foram suficientes e o vazio que eu tinha, não, nada podia preencher. Só quem pôde preencher meu vazio foi Deus. Então eu ganhei o quê lá no mundo? Nada. Então um conselho que eu deixo pra vocês é: repense o que o mundo tem te oferecido. Porque com Cristo teremos aflições? Teremos. Mas teremos bom ânimo para vencer essas aflições com Ele. Ele estará conosco em toda a caminhada. A gente não estará sozinho. Teremos aflições, passaremos por luta, seremos perseguidos, seremos caluniados, teremos dias difíceis, dias de choro, mas Ele estará conosco. Então nós teremos um alicerce, nós teremos alguém para nos ajudar. E quem está no mundo, muitas vezes não encontra ninguém, porque quem está no mundo, fora da igreja, que não conhece a Cristo, acha que a amizade é tudo. E aí quando precisa não tem amizade. E eu hoje, se falta uma amizade física, uma amizade humana, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo para me consolar. E de nada adiantou tudo que eu vivi fora de Cristo. Então, essa foi a minha caminhada cristã até aqui. Atualmente tenho 5 anos sendo cristã. 3 anos que desci as águas, que me batizei e me tornei uma nova criatura. Ainda tem algumas coisas aqui que eu preciso matar todo dia, mas Deus tá me ajudando, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário e repense. Tudo no mundo passará, menos a palavra de Deus. O que Ele tem para te dar é muito mais valioso do que as coisas que o mundo tem te oferecido. E é isso, e que Deus abençoe, ó. Beijo, tchau!